Meu tema é a obra do Espírito Santo na salvação, mas dentro desse escopo a gente pode trabalhar várias coisas. E o meu foco aqui nessa noite será, acho que os meninos vão colocar aí. Quando eles colocarem, vocês vão confirmar o que eu estou dizendo. O que eu focarei na perspectiva da obra do Espírito na salvação é o Espírito Santo como o penhor e o selo da nossa redenção. E para isso eu quero fazer uso dessa passagem de Efésios, capítulo de número 3, capítulo número 1, melhor dizendo, versículo de número 13, tá? Aqui. Eu vou fazer a leitura para que a gente possa ganhar o máximo de tempo possível, tá bom? Vamos orar? Em seguida a gente já inicia a nossa exposição. Deus bendito, uma vez mais te rogamos para que o Senhor nos auxilie nesse momento de ponderar sobre essas questões tão importantes para a vida do teu povo. Sendo assim, eu rogo a tua bênção sobre nós, dando-nos a atenção necessária, fazendo com que tudo que está na nossa cabeça, que possa nos trazer distração, possa ser auxiliado por Ti, a fim de que possamos realmente compreender a Tua verdade, que o Teu Espírito Santo possa aplicá-la em nós, e que o Senhor possa ser honrado, glorificado através de tudo que aprenderemos aqui, à luz da Tua Palavra. Ajuda-nos, nós carecemos muito da Tua ajuda, esse que vos fala e também os que me ouvem. Assim te oramos, agradecidos em Cristo. Amém. Eu queria iniciar minha palavra aqui com os irmãos. Eu não sei se vocês já... Eu não sou muito de filme, mas nessa ocasião eu assisti. O filme era Morte Súbita. Já assistiu esse filme? Um filme do Van Damme. Ele é o autor principal. E conta o filme basicamente é o seguinte. Ele é um bombeiro e ele leva seus filhos para um jogo de hóquei. E no início do filme vai mostrando alguns criminosos maquinando um plano muito sinistro naquele ginásio onde estava vendo aquele jogo. Ele não sabe de nada, o Van Damme. Mas depois ele vai se envolvendo e vai tentar resolver o problema com esses criminosos que estão lá tramando tudo ali no ginásio. Ele vai levar sua filha ao banheiro e diz enfaticamente isso aqui, ó. A frase dele é essa daqui. Vamos ver se vai. Não foi. Mas vai. Então me ajuda aí, alguém aí. Isso, a frase era essa aqui, ó. Diz assim, ó: filho, não saia daqui enquanto eu não voltar. Me espere aqui. Daí ele vai e leva a filha para o banheiro e o filme começa a desenrolar uma ação grandiosa. É tiro, confusão, barraco acontecendo. Parece mais eleição ali na Praça da Liberdade. A confusão generalizada. E aí, até que o final do filme acontece, explosões começam a colocar o ginásio totalmente abaixo. A estrutura é abalada, quebra isso, quebra aquilo. E chega até helicóptero perto do ginásio. O ginásio começa a literalmente despencar. Cai coluna, cai placar, um alvoroço enorme, todo mundo corre. Mas a cena que me marca nesse filme é exatamente quando o pai, desesperado, volta para ver se ele acha o filho, né? Já na esperança de não encontrar mais o filho diante de todo o furdunço que está acontecendo. E o que é que acontece? Alguém já assistiu esse filme? Se assistiu, levanta a mão. Eita! Então vai ser suspense generalizado. Vou contar o fim no fim da minha meditação. Então aí fica todo mundo na mesma. O que marcou a mim e aquele filme no final? Eu vou lhe contar no nosso final. Verso número 3 a 14 é a passagem que eu quero abordar, mas o meu foco é tão somente verso 13, só para você ter ideia de quanto conteúdo a gente tem a tratar nesse assunto. Nós temos uma longa sentença onde o apóstolo Paulo descreve as bênçãos de Deus concedidas à igreja. Essa sessão ela se inicia no capítulo 1, verso de número 3 e vai até o capítulo 2, verso número 10, quando ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie.
E aí ele vai descrevendo a nova vida que Deus nos deu em Cristo. No grego original, estes 12 versículos, eles formam uma única sentença gramatical que alguns teólogos dizem que é uma das sentenças gramaticais mais complexas que nós temos. Enquanto Paulo vai ditando, as palavras vão fluindo da sua boca como se fosse uma torrente contínua. Ele não faz pausa para tomar fôlego como a gente faz, né? A gente vai lendo, toma um fôlego, lê de novo, mas parece que ele vai uma tirada só, como se ele não tomasse fôlego. E nós estamos de fato diante de uma explosão de adoração aqui. Ele aqui faz uma referência deliberada à Trindade. A origem da bênção é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que também é nosso Pai. Verso número 2 diz isso. O canal pelo qual nós recebemos as águas dessas bênçãos que ele vai dizer, é exatamente a pessoa do Filho Jesus Cristo. E é por isso essa expressão rotineira, no verso 3, 5, 9, 12, 14 aparece. Que expressão é ela? Em Cristo. Você pode perceber, no verso 3 está lá, em Cristo. Verso 5 está lá, em Cristo. 9 está lá, em Cristo. 12 está lá, nele. Verso número 14, nele. Quando não aparece a expressão Cristo, aparece nele. Quando não aparece a palavra Cristo nem nele, aparece como no verso 6, no amado. Vê se não é. Exatamente assim. Por quê? Porque as bênçãos ocorrerão com a nossa união com o amado, a nossa união com ele, a nossa união com Cristo. A nossa bênção aqui, ele vai deixar muito claro que é espiritual. Se não, veja, eu vou só fazer ponderações rápidas nos versículos, a gente centra no 13, tá? Mas olha o verso 3, olha o que diz. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, ele diz, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Frase esta que muito bem pode significar isso aqui, ó. Toda sorte de bênção do Espírito Santo. Ela poderia ser exatamente traduzida dessa forma, porque o Espírito Santo é o agente divino que aplica a obra de Cristo exatamente no nosso coração. Então, é exatamente toda sorte de bênção do Espírito Santo. É Ele que pega toda a obra de Jesus e aplica, impregna no nosso coração. Ou, em outras palavras, nós vemos claramente a Trindade em ação. Verso 4 a 6, o Pai elegendo. Verso de número 7 a 12, o Filho redimindo. Verso de número 13 a 14, o Espírito selando aqueles que o Pai elegeu, aqueles que o Filho morreu, o público que o Espírito vai lá e sela. Só que tem uma coisa muito interessante. Cada estrofe, ela termina com a expressão de louvor a Deus. Veja mais uma vez, eu estou no verso número 4, ele diz que o Pai nos escolheu. Veja, diz assim, verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E isso é motivo de louvor, por isso que ele diz no verso 6, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele nos escolheu e isso é motivo para que nós ofertemos louvor a ele. Ele diz que o Filho nos redimiu, está lá, verso 7, olha lá. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Terminando a estrofe, isso é motivo de louvor. Ele diz que o Espírito nos selou, verso número 13, e aí ele junta o louvor, que eu falei há pouco, né, do verso número 7 da redenção, junto com o louvor do selo. Verso 13 diz, foste selados com o Santo Espírito da promessa, e isso é motivo para louvor. Verso 14, em louvor da sua glória. Portanto, o propósito de nós aprendermos e desfrutarmos e vivermos todas essas coisas que vamos observar aqui nessa noite, é exatamente esse, para o louvor da sua glória, para o louvor do amado, para o louvor de Cristo, para o louvor de Deus, daquele que, entende? Toda a dinâmica é dessa forma. Nós vemos a obra do Pai, louvamos a Ele. Vemos a obra do Filho, louvamos a Ele. Vemos a obra do Espírito, o que é que devemos fazer? Louvar a Ele, louvar a Ele. Então a dinâmica basicamente é essa. Só que eu queria ponderar rápidas coisas ainda nesse trecho, para que a gente vá para o verso número 13. Veja mais um pouco aqui sobre o Pai, Filho e Espírito em ação. Deus Pai é o sujeito de quase todos os verbos principais nesses versículos. Se não, veja, eu estou no verso 3. É Ele que nos tem abençoado, verso 3. Verso 4, foi Ele quem nos
nos escolheu. Verso número 5, foi Ele que nos predestinou para a adoção de filhos. Verso 6, foi Ele que nos concedeu gratuitamente sua graça. Literalmente a expressão aqui do verso 6 seria, nos agraciou com sua graça. Literalmente a tradução seria assim, nos agraciou com sua graça. Verso de número 8, derramou abundantemente sua graça sobre nós. E verso de número 9, ele também desvendou-nos o mistério da sua vontade. Além disso, o Pai, veja, verso 11, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O parágrafo inteiro, portanto, está repleto de Deus Pai, que nos deu o seu amor e derramou a sua graça sobre nós, e que está desenvolvendo o seu plano eterno aqui, alcançando-nos. Em segundo lugar, aí a gente vê o Filho. Veja, nos 14 primeiros versículos da carta aos Efésios, Jesus Cristo é mencionado pelo nome ou pelo título Cristo, Jesus Cristo, Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo, o amado. Ele é mencionado inúmeras vezes, ou por pronomes ou possessivos, ele, dele, nada menos que 15 vezes, só nessa partezinha aqui que nós acabamos de observar. E é em Cristo que Deus nos abençoou no tempo e nos escolheu na eternidade, verso 3 a 4. É no amado que Ele nos concedeu a sua graça. É nele que Ele nos deu a redenção e o perdão dos pecados. É nele que nos tornamos povo de Deus. É nele que os crentes foram selados como pertencentes a Deus. E aí, em terceiro lugar, a obra do Espírito Santo. Embora nesse parágrafo ele seja mencionado pelo nome apenas no versículo número 13 e 14, a sua atividade é mencionada desde o começo até o fim, porque a bênção que Deus nos dá em Cristo é espiritual, do Espírito Santo. E ainda que Ele nos conceda bênçãos materiais, as bênçãos distintivas da nova aliança, elas são espirituais, não materiais. Por isso que dá um choque muitas vezes, a gente dá um tilt na nossa cabeça quando muitas vezes a gente vê o miserável que trabalha muito menos que a gente e que não quer nem saber de Deus e que não quer nem saber de igreja, vivendo muitas vezes melhor do que você e do que eu, materialmente falando. Assim, Senhor, será que o Senhor não errou o endereço da bênção? Eu moro em tal lugar, será que o Senhor não... Nesse sentido, a gente vai perdendo de vista, óbvio que Deus nos abençoa materialmente, mas a ênfase das bênçãos de Deus, elas são espirituais. Por exemplo, a lei de Deus escrita em nosso coração, ela foi escrita pelo Espírito Santo. Um conhecimento pessoal de Deus é dado por meio do Espírito Santo, o perdão dos nossos pecados, a salvação eterna, tudo isso são bênçãos espirituais que o seu dinheiro não compra e o dinheiro de ninguém compra. Então, como já disse, nosso foco é no verso 13 e 14, e eu quero ver com vocês pelo menos 5 pontos expostos aqui nesses 2 versículos, verso 13 e verso 14 da carta aos Efésios. Vou mostrar o nosso plano aqui. Primeiro, a gente vai ver por que o Espírito é chamado Espírito da promessa. Segundo lugar, em que sentido o Espírito é o selo? Terceiro lugar, quando é que esse selo acontece? Quando é que você foi selado? Quarto lugar, quais são os efeitos dessa selagem em nossa vida? E em quinto e último lugar, a gente vai entender o Espírito como nosso penhor. Então a minha oração é que realmente o Espírito Santo de Deus nos abençoe nessa noite, em que a gente possa se aprofundar nessas verdades. Por quê? Porque a gente escuta muito sobre batismo com o Espírito Santo, não escuta? A gente escuta muito sobre a unção do Espírito Santo. A gente escuta muito sobre cair no Espírito Santo, dançar no Espírito. Já viu? Miriam dançou, vamos dançar também. A gente escuta muito esse tipo de coisa, mas pouco escutamos sobre o selo do Espírito, sobre o penhor do Espírito. E são questões fundamentais na nossa caminhada cristã. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto. Por que ele é chamado Espírito da promessa? Vamos correr, verso 13, vamos lá? Diz assim, ó: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ele é o Espírito Santo da promessa. Por que Espírito Santo da promessa? Porque ele foi prometido lá no Antigo Testamento. Os profetas, melhor dizendo, falaram
de uma época em que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Lembra? Ó, aqui, ó. Não sei se foi. Joel capítulo 2, verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Isaías capítulo 44, verso 3 diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Não é que o Espírito não atuava no Antigo Testamento, essa é uma questão que muitas vezes a gente se pergunta. Ontem pastor Thomas já deu uma pincelada sobre isso. O Espírito atuava no Antigo Testamento, ele estava presente, ele guiava o povo, ele capacitava os membros do povo de Deus para realizar determinadas funções, mas estava profetizado que ele viria a todos os membros do povo de Deus, capacitando-os, não somente para viver de maneira santa, como nós escutamos, mas para servir a Deus com dons e habilidades que Deus haveria de conceder a eles. Aquele derramamento do Espírito prometido pelos profetas seria feito pelo Messias, pois Jesus disse exatamente isso aqui, ó. João capítulo 16, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então, depois da ressurreição, ele disse aos discípulos que não saíssem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder pelo Espírito Santo. Após ascender aos céus, o Espírito Santo veio aos discípulos, e é por isso que ele é chamado do Santo Espírito da promessa, porque ele foi prometido e ele de fato veio. Além disso, uma das razões da vinda do Espírito era para confirmar a chegada de Jesus lá nos céus, à direita do Pai, intercedendo por nós. Lembra da história lá de José do Egito, né, de Jacó, né? Jacó, que era o pai de José, tinha José como morto. Lembra dessa história? Os irmãos venderam e disseram que um bicho matou, enfim. Pois foi essa a história que eles contaram a Jacó. Deus o abençoou grandemente no Egito, você sabe da história. E após reencontrar os seus irmãos, os irmãos pegaram e disseram: ó, pai, na verdade José vive. E a gente fez uma sacanagem com ele. E na verdade ele não estava morto, ele está vivo. Nisso, Jacó disse uma coisa muito interessante. Jacó disse assim: eu não acredito. Se ele de fato está vivo, é preciso ter uma evidência. O que foi que aconteceu? Ele só acreditou que José estava vivo porque José mandou carros carregados de riquezas para o seu pai. Roupas, especiarias, comida, porque havia grande fome. E quando Jacó viu tudo isso, foi que Jacó disse: o meu filho vive. Essa foi a expressão de Jacó: o meu filho vive. A mesma coisa conosco, nós não vemos Jesus assentado à direita de Deus, a não ser alguns muito espirituais, e às vezes vê, eu já vi gente que disse que vê o tempo todo, disse que, o Kenneth Hagin, por exemplo, um dos teólogos da prosperidade, disse que certa vez estava fazendo a barba, Jesus chegou ao seu lado e bateram aquele papo bem maroto, porque eles são assim bem, nós não vemos os normais, não vemos Jesus à direita de Deus, mas sabemos disso, por quê? Porque ele enviou o Espírito Santo como dádiva dele ao seu povo, como prova de que ele está assentado à direita de Deus. E como vemos este Espírito, como a gente sabe desse Espírito? Nós sabemos da transformação das vidas, bem como das nossas e da de todos vocês que aqui estão. Você consegue perceber que você é uma nova pessoa, alguns de maneira muito clara, outros ao longo da vida cresceram na igreja e não sabem determinar ao certo quando foi essa mudança, mas o fato é que nós somos uma nova criatura. Foi ele quem nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, lembra? Foi o Espírito Santo, ou é o Espírito Santo que testifica que somos filhos de Deus, é o Espírito Santo que nos ajuda nesse processo de santificação que a gente escutou. Ele é o consolo que nós recebemos muitas vezes quando estamos abatidos, angustiados, estamos depressivos. Ele é a força inexplicável que a gente recebe em algumas situações. Ele é a sabedoria que muitas vezes é concedida a nós para que nós tenhamos decisões acertadas na nossa vida. Enfim, isso tudo acontece por uma razão, porque o Espírito Santo ele veio. Por essa razão que a gente vê muitas pessoas que eram assim, a gente diz assim: nossa, fulano, pensa num carrego. Hoje
ele está servindo a Cristo. Que mudança foi essa? E eu conheço várias pessoas, dentre elas essa que vos fala. O Espírito Santo transformou a vida. Por quê? Porque ele veio assim como fora prometido pelos profetas. Então essa é a primeira coisa, ele é o Espírito da promessa porque ele foi prometido no Antigo Testamento. Segunda coisa em que nós pensaremos hoje, em que sentido ele é o selo. Continue comigo no verso 13, vai lá comigo. Olha como diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Em que sentido Paulo se refere a ele como selo? A palavra selo envolve muita coisa interessante. Rapidamente aqui, ó, primeira coisa que eu gostaria de você pensar junto comigo. Se você nasceu recentemente, você não vai pegar muito isso aqui não. Você não vai saber sobre essa coisa que eu vou lhe dizer. Hoje a gente trata muito com e-mail, WhatsApp. Logo, provavelmente, você não conhece muito sobre selo. Talvez conheça sim, mas quem é da minha geração para trás, conhece. Não vou revelar alguns aqui não. Quando não havia e-mail, quando não havia WhatsApp, existia uma coisa chamada carta. Você ainda é desse tempo? Carta. Existia carta. Nós usávamos para nos comunicar com as pessoas. Íamos aos correios, né? Comprávamos um selo tinha uma imagem de um bicho, enfim, alguma coisa, um selo, e aí você passava cola, fazia assim, ó, botava lá na carta, e aí você enviava a carta para aquela pessoa que você gostaria. O selo era a garantia que os correios entregariam a carta chegaria no destino final. O selo comprovava o pagamento pelo serviço, isso que era o selo. Então, lição de número 1 aqui, que eu gostaria de encaixar na ideia do selo. Ao dizer que fomos selados, é a certeza da entrega da mercadoria. Mercadoria, você e eu, seremos entregue no destino final. Essa é a ideia de selo que ele está trazendo aqui. Qual é o destino final? Novos céus e nova terra, mas entenda, céus. Nosso destino final, céus. Selados, está garantido que a mercadoria vai ser entregue no destino final. Mas tem uma outra coisa que também o selo apontava: inviolabilidade. Nos tempos bíblicos, o selo era um anel que era posto na cera quente e em seguida era colocado em contratos, né? Ou objetos como uma espécie de assinatura lá. Para a gente ganhar tempo, dá um pulinho aqui junto comigo, ó. Mateus capítulo 27, verso 62. Vai lá comigo, rápido, rápido, rápido. Então, ele era posto para assinar contratos ou colocado em objetos, o selo. E ele não podia ser violado, ele era inviolável. E aqui nós temos um exemplo disso, Mateus capítulo 27. Veja o que aconteceu na sepultura de Jesus. Veja lá, verso 62, Mateus 27, bem rápido. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigiram-se a Pilatos. Disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, olha o tratamento, viu? Embusteiro. Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes um escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro e fez o quê? Selando a pedra e deixando ali a escolta. Selaram a pedra e ainda deixaram a escolta lá. Então Pilatos, ele colocou o selo imperial, e isto queria dizer que aquela propriedade, ela era inviolável, que não poderia mexer ali, porque aquilo estava sendo protegido pelo governo. Jesus obviamente não quis saber se estava com proteção, se não estava. Ele arrebentou os selos, quebrou, afastou a pedra e saiu dali vitorioso, ressuscitando dos mortos. Mas qual é a mensagem para mim e para você na ideia de um selo inviolável? A mensagem é a seguinte: é que ao sermos selados pelo Espírito Santo, nós somos propriedades invioláveis. Olha que coisa linda, invioláveis. Nós somos
protegidos pelo governo celestial. Essa é uma das belezas dessa coisa. Você é protegido pelo governo celeste. As autoridades celestiais estão nos guardando, porque nós somos invioláveis. Mas tem uma terceira coisa que eu gostaria de colocar. É que também a ideia de selo é a ideia de propriedade de Deus. Vê se não é. Tem uma passagem muito interessante que a gente usa muito em casamento. Diz assim, ó, Cântico dos Cânticos, capítulo 8, verso 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Como é que é? Selo, coração, selo sobre o teu braço? Porque a ideia é exatamente essa, que significa propriedade. Se não, veja, já no verso de número 3 do capítulo 6, diz assim: eu sou do meu amado e ele é meu. Por quê? Porque ele é propriedade minha. Eu acho que foi daí que surgiu aquele ditado, pular cerca, entrar em propriedade alheia. Por quê? Porque ali é propriedade minha. Eu sou de Verusca, Verusca é minha. Nós somos propriedade um do outro. É a mesma ideia daquela de ferragado, já viu? As iniciais ali, vai lá, ferrugado, e aquilo é propriedade de CA. Aquilo é propriedade, geralmente são duas iniciais, de GV e por aí vai. A ideia de propriedade, e veja que é exatamente esse termo que Paulo usa aqui, ó. Volta lá, verso 14. Qual é o termo que Paulo usa aí no verso 14? Vê se não é, vê se não é. Diz verso 14, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Essa é a palavra que ele usa aqui. Propriedade em louvor da sua glória. O fato de que os crentes não pertencem a si mesmos, mas a Deus ou a Cristo, é doutrina familiar do apóstolo Paulo. Veja, olha Romanos capítulo 14, verso 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos propriedade dele. Por essa razão, quando a gente é batizado, diz assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que significa? Você é deles. Você é batizado em nome daquele que você agora se torna propriedade. Eu sou propriedade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este, pois, é o único conforto dos crentes, quer na vida, quer na morte. É exatamente como expressa um catecismo antigo, chamado Catecismo de Heidelberg. 1563, esse documento alemão, ele dizia assim, ó, olha que coisa linda esse documento. Ele diz assim, ó, pergunta: qual é o único conforto, tanto na vida como na morte? Resposta é essa, ó, que eu, como corpo e alma, tanto na vida como na morte, não pertenço a mim mesmo, mas pertenço a meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Esse é o grande consolo da nossa vida. Agora, aplicação para a gente. Você é propriedade de Deus. Em certo sentido, mexer com você, mexer com o próprio Deus. Lembra de Paulo? Cristo diz assim: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir a propriedade é perseguir o próprio dono da propriedade. Mas cedo ou mais tarde a conta chega. Mexer comigo, mexer com você, é mexer com o povo de Deus, é mexer com o próprio Deus. Eram pelo menos estas três coisas que o selo apontava. Primeiro, a certeza que nós chegaremos no destino final, céus. Segundo, nós somos invioláveis, somos protegidos, somos propriedades invioláveis, protegidos pelo governo celestial. Nós somos propriedade de Deus, o diabo não pode nos arrancar das mãos de Deus. E não é porque nós somos fortes, é porque temos o selo. Não é porque se você é o cara assim, você é descolado, você é muito... Não, é porque você tem o selo, é porque você tem Deus. E aqui eu vou dizer uma coisa que é muito particular, não sei qual é a sua concepção nem da sua igreja. Mas a ideia de selo é a ideia da marca. Você é marcado. Lembra de uma história que a gente escutou já muitas vezes, de uma coisa chamada a marca da besta? Agora é óbvio que isso é polêmico e meu intuito não é polemizar, mas veja que a ideia de selo é a ideia da marca. Nós somos marcados pelo Espírito Santo.
Uma vez marcados, invioláveis. Ele não fica marcando e vai dizer, me arrependi, deixa eu limpar aqui a marca. Deus não faz isso conosco. Mas a ideia, lembra onde nós seríamos, nós não, né? Aqueles que não têm Cristo seriam marcados. Lembra a marca, quando dizia, a marca vem na mão e vem na testa. Cabeça aponta para quê? Mão apontava para quê? Via de regra, a ideia é que a cabeça aponta para pensamentos. Aí, mão aponta para ação. Como é que eu sei que alguém é marcado pelo Espírito ou marcado pela besta? Pela maneira que ele pensa, pela forma com que ele age. Cabeça e mãos. Então a gente discutiu muito, a gente que eu digo igreja evangélica. E agora vai surgir, lembra que no meu tempo era identidade, não, código de barras, que era 666, código de barra é a marca da besta. Aí depois já disseram que era o título de eleitor, biometria, e aí já surgiram outras coisas, vai ser um chip que vai ser instalado, e surpreendentemente é só na mão, é na cabeça que pega, enfim. A gente não precisa ser... Pensamento meu, tá? Entendimento meu sobre a marca. A gente não precisa estar se preocupando com essas coisas. Será que o sacrifício de Cristo não seria capaz de engolir um chip, de nos salvar, independente dessas coisinhas menores? A gente precisa se preocupar com o que nós pensamos e como nós estamos agindo, porque isso denuncia a marca que nós temos. Se da besta ou se do Espírito Santo. Mas a gente fecha esse parênteses, depois a gente pode, né, continuar aí nas perguntas. Então o Espírito é a garantia que Deus nos dá de que aquilo que Ele planejou será realizado. O Espírito é a garantia de que o plano de Deus será cumprido. Veja, há muito mais acerca da obra do Espírito do que simplesmente dons extraordinários, como falar em línguas, sei lá, sonhos, visões, profecias, estas coisas que muitas vezes recebe muito destaque e que a gente escuta muito, mas a gente não escuta tanto falar sobre coisas tão preciosas como que a gente acabou de pensar. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar, nós já vimos porque o Espírito é chamado de Espírito da promessa. Segundo, em que sentido ele é o selo, lembra? A certeza que chegaremos ao destino final, que somos invioláveis e que somos propriedade de Deus. Mas em terceiro lugar, é a pergunta, quando esse selo acontece? É aqui nós encontramos várias opiniões, não existe unanimidade a respeito desse assunto. Alguns dizem ser uma experiência que vem depois da conversão, seria uma profunda experiência posterior com Deus, em que você recebia ousadia e poder em falar, em pregar o Evangelho. Escritores como Mark Lloyd Jones, famosíssimo pregador do século passado, ele defendia essa posição. Uma posição parecida com essa é a posição dos irmãos pentecostais, e eles se referem ao Espírito Santo como sendo, a esse selo do Espírito Santo, né, como uma segunda bênção que Deus dá. Então você é convertido e agora você pode desfrutar de uma segunda bênção, que seria esse selo do Espírito Santo. Já deu a hora, foi? Opa. Mas diz aí que para não perder o tempo aqui. Então a conversão é a primeira bênção, e o selo chamado de batismo com o Espírito seria uma segunda bênção que a gente haveria de desfrutar. E a evidência, como é que você sabe que é batizado com o Espírito Santo? Como é que geralmente se diz? As pessoas dizem, quando a gente fala em línguas estranhas. Não é assim que a gente geralmente escuta? Fulano é batizado com o Espírito Santo, fala aquelas línguas tal, pronto, ele é batizado mesmo. Fulano é batizado com o Espírito Santo, mas eu nunca vi ele falar em línguas, então não é batizado com o Espírito Santo. A grande pergunta é o que a Escritura diz acerca disso. Segundo tais pessoas, eles entendem que se não houver línguas, você não foi batizado com o Espírito Santo. Eu particularmente penso que essas duas concepções estão, a meu ver, equivocadas. Eu vou tentar argumentar isso no verso número 13 e em outros textos que nos ajudam muito nisso. Veja a ordem do verso 13, Efésios capítulo 1, verso 13. Veja a ordem, olha a ordem. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação, ouvir. Verso 2 não, continuando, a segunda parte, tendo nele também crido, já é uma segunda ocasião, eu ouço, eu creio, aí observe o que acontece logo em seguida, uma espécie de terceiro passo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Você percebeu? Ouço, creio, sou selado. Essa é a ordem aqui que ele estabelece. Paulo está se referindo a ações que acontecem ao mesmo tempo. Ele está dizendo que crer no Senhor Jesus e o ser selado pelo Espírito Santo, eles acontecem de maneira sequenciada aqui. São ações que a gente pode chamar de concomitantes. Logo, a ideia de batismo ou de selo está exatamente ligada à própria, aí é o que eu penso, à própria ideia de conversão. Ao sermos convertidos, somos batizados com o Espírito Santo, tornando-se a promessa. Deixa eu dar uma ressalva, vou argumentar com outro texto aqui que me ajuda. Dizer que o selo acontece na conversão, não implica dizer que nós não teremos novas experiências com o Espírito Santo. É claro que podemos e teremos experiências de poder, experiências que mexerão com o nosso emocional. Nós teremos, enfim, uma segunda bênção, uma terceira bênção, uma quinta bênção, uma 10ª bênção. Nós teremos várias experiências com Deus, várias bênçãos de Deus. Você é uma prova disso. Certamente depois da sua conversão você já teve inúmeras experiências com Deus. Enfim, uma vida toda de experiências com o Espírito Santo. Eu só não creio que nós devemos chamar isso de batismo ou de selo, porque tanto o batismo como o selo, ela tem como ideia a de iniciação. Então, a ideia de iniciação é exatamente a ideia de batismo, a ideia de selo, rito de iniciação. Portanto, o batismo com o Espírito Santo, ele acontece quando você se converte, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você é batizado e batizado no corpo de Cristo. E para isso eu vou trazer junto com você esse texto aqui. Vamos lá, bem rápido. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Vê se não é assim. Primeira Coríntios 12, 12. Olha o que diz. Porque assim como o corpo é um, 1 Coríntios 12, 12, é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso 13, olha a surpresa. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Todos nós fomos batizados em um corpo. Aí mais adiante ele toca nessa questão de línguas, se haveria uma dúvida nessa questão. Pule para o verso 27, olha só, nessa ideia de, foi batizado, tem línguas ou não? Mas antes ele diz, todos nós fomos batizados. Aí veja como ele entra com os dons. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Qual é a resposta? Não, não são todos apóstolos, óbvio que não são todos apóstolos. Ou todos profetas? Resposta, não, não são todos profetas. São todos mestres? Não, não são todos mestres. Ou operadores de milagres? Não, não são todos operadores de milagres. Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Qual seria a resposta óbvia também? Não, não tem todos dons de curar. Não tem todos, ou nem todos falam outras línguas, mas todos foram batizados em um só corpo. Você entendeu? Todos foram, mas nem todos evidenciam os determinados dons. E Deus a abençoa como Ele assim entende. Então, por um lado, Ele afirma que todos foram batizados com o Espírito, mas por outro, Ele diz que não são todos que falam em línguas. Vamos responder a pergunta, volta lá para o verso 13, lá de Efésios. Quando é que esse selo acontece? Se é que já não respondemos. Verso 13... em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados. Tendo nele crido, fostes selados. Quarta, penúltima coisa a falar nessa noite. Está aqui, ó.
quais são então os efeitos dessa selagem do Espírito Santo na vida dos que creem? Qual é? Pelo nome a gente pode inferir, não é? O Espírito é o Espírito Santo, portanto isso significa que aqueles que foram selados pelo Santo Espírito, eles também serão santos. Eles serão a cara do Espírito que o transformou. É isso que o Espírito Santo produzirá na vida daqueles que creram em Jesus. Ele produzirá santidade na vida dessas pessoas. E obviamente que a gente não está falando de perfeição. Quem é perfeito aqui? Não está se falando de perfeição, mas a ideia é que ele vai iniciar em nós um processo de santificação que consiste no dia a dia nos ensinar a dizer não para o pecado e sim para as coisas que o próprio Deus estabeleceu como verdade, como uma vida longe de imoralidades, uma vida que seja marcada pela justiça, pela misericórdia, pelo amor e todos aqueles frutos do Espírito que a gente vê lá em Gálatas capítulo 5. Então ele produzirá em nós essas coisas, ele produzirá em nós segurança, ele produzirá em nós ousadia e coragem para testemunhar de Jesus Cristo. Ele vai produzir em nós, como eu falei, os frutos do Espírito, né? Bondade, longanimidade, paz, alegria, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele vai gerando isso no nosso coração. Isso significa que nós somos habitados pelo Espírito Santo. Esses são efeitos que fluem de uma vida que é habitada pelo Espírito Santo de Deus. E aí, em quinto e último lugar, eu quero falar sobre o Espírito Santo como penhor, à luz do verso número 14. Vamos lá, verso número 14? Ele diz que o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. A gente já falou disso, né? Que o povo de Deus é o quê? Propriedade de Deus. A pergunta aqui é interessante, né? Porque ele fala de herança. Percebeu? Verso número 14? A pergunta aqui é interessante em qual sentido? A qual herança Paulo está se referindo aqui? O qual é o penhor da nossa herança? Tem uma tradução que é possível, e essa tradução seria assim, em Cristo recebemos nossa participação na herança. A tradução da NVI, que talvez seja a sua, ela traduz assim, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. É uma hipótese muito interessante aqui, presta atenção. É que podemos ter um trocadilho aqui sendo feito pelo apóstolo Paulo. Qual é o trocadilho aqui? Nós temos uma herança, bem como nós somos uma herança. Temos uma herança e nós mesmos somos uma herança. Talvez esse seja o trocadilho que Paulo está tentando fazer aqui. Se não, veja, verso número 14, atente comigo. Ele diz assim, o qual é o penhor da nossa. Essa é a nossa. Até o resgate da sua. Quem é esse sua aqui? Deus. Da sua propriedade. Quem é essa propriedade? Nós, que somos a sua herança. Nós, a herança dele, em louvor da sua glória. E essa ideia, ela se assemelha muito ao que o Antigo Testamento já dizia. Se não, veja, olha o que Deuteronômio já falava, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó, ou seja, o povo de Deus, é a parte da sua herança. O povo de Deus é a herança de Deus, propriedade dele. Nós somos a herança de Deus. Olha o Salmo 33, o que diz? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Para a sua herança. O Espírito é o penhor para a entrega destas duas heranças, a saber, a nossa, que é ter Deus para todo sempre, a salvação, e a dele, que é a gente para ele. O Espírito é que vai garantir essa dupla herança acontecer, recebermos assim como sermos dados como herança. Mas tem uma coisa muito interessante ainda aqui, para a gente já caminhar para fechar. A palavra penhor, penhor. Nas transações comerciais antigas,
significava exatamente a primeira prestação. Penhor, primeira prestação. Vou lhe dar a primeira parcela. Como a gente faz nas compras quando é um volume maior, um valor maior. Então a gente dá uma entrada. A gente dá a primeira parcela, que é a garantia que você vai pagar o resto. Então é o depósito, a entrada, que paga parte do preço da compra de antemão. E é assim que você acaba tendo o direito legal sobre o objeto. Muito parecido com o que a gente tem, né? Então, preste bem atenção. Aqui nós temos mais que uma garantia do pagamento. É a primeira parcela da compra. Era a garantia da compra. Está comprada, é minha. Por isso essa coisa de propriedade o tempo todo, herança, porque é seu, ele comprou, é dele, ele já deu essa primeira parcela, essa garantia. Que primeira parcela é essa? O Espírito Santo, ao dá-lo como o penhor, né? Que aqui bota o igualzinho aí, garantia, penhor, garantia, ele garante que somos dele, é a garantia de que ele vai cumprir todas as promessas que ele nos fez. O Espírito é a garantia que somos dele. E aí deixa eu concluir. Eu quero concluir dizendo que não há nada que se compare a esse privilégio de ter o Espírito de Deus morando em nós, morando na nossa vida, como a garantia da nossa salvação, como aquele que nos capacita, como aquele que nos transforma, como aquele que nos abençoa, como aquele que nos encoraja, como aquele que nos faz, né, ter ânimo nesse mundo de tanta tormenta, de tanta coisa ruim acontecendo. É Ele que nos dá esse ânimo renovado para que a gente continue firme. Isso é um privilégio que todo verdadeiro filho de Deus tem. E aí eu queria fazer uma coisa. Eu queria que você refletisse, se é que já não vem fazendo, e refletisse seriamente nessas verdades que a gente pensou. Que verdades são elas? Você tem, e esse é um ponto fundamental. Eu escutei até o pastor Manuel falando de um caso, né, de um rapaz que namorava 8 moças. A pergunta que eu quero levantar é essa. Você tem evidências claras que o Espírito Santo mora em você? Você tem evidências claras, explícitas, que o Espírito Santo faz morada em você? Você consegue olhar assim para a sua vida, você consegue olhar assim para seu estilo de vida, seu modo de viver, você consegue enxergar, tira a ideia de perfeição, não há um perfeito senão Cristo. Sendo assim, o que vai marcando a nossa vida? Você consegue ver essas evidências? Quais são as provas de que o Espírito Santo mora em mim? Sabe por que isso é fundamental a gente pensar? Se eu conseguir enxergar essas coisas acontecendo na minha vida, eu entendo que no fim da história, você sabe disso, no dia do juízo só haverá 2 categorias de pessoas. Não existirá 3, 4, 5 ou meio termo. Serão aquelas que são marcadas pelo Espírito e aquelas que são marcadas pela besta. Como é que eu sei isso? Pela forma como ele pensa, pela forma que ele age. Só existem esses 2 tipos de pessoas. E aquelas que têm o Espírito e aquelas que não têm o Espírito. A prova não é se você, me permita dizer isso sem qualquer ofensa, mas porque o cerne da questão não são dons. O cerne da questão é se você tem o Espírito e evidencia através da sua vida essa presença do Espírito na sua vida. A prova não é se você tem visões. A prova não é se você profetiza. A prova não é se você fala em línguas ou se você expulsa demônios, porque isso não tem absolutamente nada a ver com o que Paulo está dizendo aqui. A prova é que o Espírito mudou a minha vida. Meus pensamentos já não são mais os mesmos. Aquela vida caracterizada pela injustiça, pela mentira, não faz mais parte da minha vida, do meu estilo de vida. Ele tem me santificado, Ele me faz experimentar os benefícios da morte de Cristo, porque Ele veio para aplicar a obra de redenção de Jesus. Eu sou selado por Ele. Eu tenho a certeza
que eu chegarei no destino final. Eu tenho certeza, porque eu sou inviolável, protegido pelo céu. Em terceiro lugar, eu sou propriedade dele. Ele habita em mim. Deixa eu concluir com aquilo, o filme lá que ninguém assistiu, Morte Súbita. Autor principal, Van Damme. Bombeiro, levou os filhos para um jogo de hóquei. No início, o filme mostra os criminosos maquinando um plano sinistro naquele ginásio. O bombeiro não sabe de nada, mas depois ele se envolve e vai tentar resolver o problema gerado por aqueles criminosos. Ele vai levar a filha ao banheiro e lembra do que ele disse? Ele disse: filho, não saia daqui enquanto eu não voltar. Me espere aqui. Aí ele leva a filha para o banheiro e aí começa. Até que no final do filme, explosões começam a colocar o ginásio abaixo. Mas a cena que me marcou e que eu disse que eu contaria no fim é exatamente essa. Ele volta para o ginásio, ou melhor, para a arquibancada, e já não tem esperança nem de encontrar mais o filho. O que é que acontece? Quando ele chega na arquibancada, o menino está lá, sozinho. O estádio está quase todo destruído. O menino chorando diz a seguinte frase para ele. Diz assim, ó: pai, eu não saí como o Senhor pediu. E por que essa cena me marcou no enredo do filme, para que eu possa compartilhar com você aqui e agora, falando sobre a obra do Espírito na nossa redenção? Porque eu vejo muito a nossa vida em experiências parecidas de grande perigo como essas. O ginásio da vida vindo todo abaixo. Todo mundo já indo embora, não ficando mais ninguém. Mas a gente fica ali, expressando confiança e obediência ao nosso Pai. E eu quero lhe dizer uma coisa para finalizar de uma vez por todas. Que pastor tem muito disso, né? Terminando, mais 10 minutos. Concluindo, mais 15 e por aí vai. Mas terminando e concluindo. Eu quero lhe dizer uma coisa. Ele virá como prometeu. Ele nos deu a garantia, por meio de sua palavra, que nós temos tanto enfatizado aqui nessa conferência. Seu Espírito foi nos dado como o primeiro pagamento. E a mensagem final é: mesmo que tudo desabe, confie no Pai, porque Ele nunca nos abandonará. Afinal de contas, nós somos os seus filhos. Ele nunca nos abandonará. Nunca é demais lembrar que tudo Ele faz. Como diz o final do verso 14. O que é que diz o final do verso 14? Em louvor da sua glória. Porque a ideia de pensar em todas essas coisas é pensar para o louvor da sua glória. É dobrar joelhos e levantar mãos. É quebrantar coração e abrir a voz. É louvar aquele que faz tudo para a sua glória. Inclusive, transformar a sua vida, guardar a sua vida e lhe entregar intacto no destino final. Que Deus, por meio do seu Espírito, traga consolo ao nosso coração, traga refrigério e muita segurança e confiança. Vamos orar? Deus bendito, louvamos o teu nome, que por meio da tua palavra nos instrui e nos consola acerca de coisas tão preciosas. Muito obrigado pelo teu Santo Espírito, Espírito esse que nos traz consolo, segurança, que nos faz ser teu, Senhor, propriedade tua. Sabemos que chegaremos até o fim, não por conta da nossa capacidade, mas pela tua. Somos invioláveis, protegidos pelo céu. Somos tua propriedade. Quem ousaria mexer em propriedade tua? Alguns loucos assim fazem, mas pagarão muito caro por isso. Somos teus, por meio do teu Espírito, e isso deve inundar o nosso coração de muita alegria. Para a glória e louvor do teu nome, te louvamos em Cristo, nosso Salvador. Amém e amém.